Neste momento eu estou ensinando inglês. Now I am teaching English. Ou I'm teaching English now. Eu estou ensinando inglês agora. Né? Ou eu poderia dizer, you're listening to me right now. Você está me ouvindo neste momento, agora. Então vejam, todas as vezes em que vocês forem expressar uma ação e que esteja acontecendo no exato momento da fala, né, neste momento, você vai utilizar o quê? O present continuous. Né? Então, observem lá, quando você diz assim, I'm studying English. Eu estou estudando inglês. Né? I'm studying Portuguese. Eu estou estudando português. I'm studying Portuguese now. Né? I'm teaching now. Eu estou ensinando agora. É uma ação que está acontecendo neste momento. Por isso que você utiliza o present continuous. Né? Então, nessas frases que eu acabei de dizer, a forma verbal se refere à ação do sujeito no momento em que está sendo praticada. Essa simultaneidade é expressa pelo present continuous, que pode ser traduzido literalmente para o português. Na escrita, normalmente é usado com expressões de tempo como now, agora, right now, agora e já, e at the moment, neste momento. Na linguagem falada, isso não ocorre, pois o diálogo corresponderá à ação desempenhada no momento da fala. Se você estiver conversando com uma pessoa, né, você vai, não há esse emprego do present continuous. Né? O que o present continuous também difere do simple present? Né? Veja só, no simple present, para formarmos o simple present, você acrescentava na terceira pessoa o S, ou o ES, ou o IES. Tudo bem. Agora, no present continuous, você tem o verbo to be, no presente, que é o am, is, er, mais o verbo com ing. Né? Você vai acrescentar ing naquele verbo, no playing, no studying, né? Para formar o present continuous. Vejamos ali. Você notou que nas estruturas do present continuous aparecem sempre dois verbos, o verbo to be e um verbo principal. Isso ocorre porque o presente continuous é um tempo composto, é formado por um verbo auxiliar e um principal. Para formar o present continuous, usamos o verbo to be, am, is e are, e o verbo principal na sua forma ing. Vejamos alguns exemplos aí. I am walking in a long dark tunnel. Eu estou andando em um longo e escuro túnel. He is waiting for me. Ele está esperando por mim. O verbo to be é o auxiliar, portanto, fundamental à construção das frases negativas e interrogativas. Frases negativas, vejam lá. Formamos as frases negativas acrescentando not após o verbo to be. Exemplos. He is not looking at me. Ele não está olhando para mim. I'm not waiting for the man. Eu não estou esperando pelo homem. E agora as frases interrogativas. Formamos as frases interrogativas colocando o verbo to be antes do sujeito. Exemplos. Are you having a nightmare? Você está tendo um pesadelo? Qual é o sujeito aí? You. Where is the man walking? Onde o homem está andando? Qual é o sujeito? The man. Então, o verbo is vai para o início. Então, vejam só, para construir a negativa e a interrogativa, você emprega, continua empregando o verbo to be, mas na negativa você acrescenta o not, né? He is not studying, he is not listening, né? E na forma interrogativa você coloca o verbo to be antes do sujeito, né? Então é preciso identificar qual é o sujeito da oração, né? He, she ou it, né? Is she dancing right now? Ela está dançando agora. Is he producing something? Ela está produzindo algo right now, neste momento, at the moment. Então vejam, você acrescenta o verbo to be antes do sujeito. Bom, e agora vamos para a nossa última estratégia de leitura, que é o scanning, né? Todos vocês, até melhor do que eu, já devem saber o que é um scanner, né?
quase todos vocês têm acesso a isso. O que seria, então, no que consiste essa técnica de leitura chamada scanning, né? Ela consiste numa leitura rápida, como o próprio scanner, né? Para quê? Obter informações precisas ou específicas dentro de um texto, né? Você utiliza, por exemplo, quando você vai lá no catálogo telefônico e que você procura um número específico, ou de uma pessoa, ou de uma pizzaria, né, de um restaurante, de uma farmácia, ou de uma lan house, de um cyber, enfim. Você não pega o catálogo telefônico e já vai ali, né, direto aqueles números, aquela informação que você procura. Isto você deverá fazer quando empregar a técnica de scanning, né? Você vai atrás do quê? De uma informação específica dentro daquele texto. É por isso que, mais uma vez, eu torno a dizer, a tradução literal ela não funciona, né? Porque, às vezes, uma ou outra informação vai ser cobrada de você, né? E você precisa identificar essas informações no seu texto, né? Então, vejam lá, scanning, essa consiste numa técnica de leitura rápida, usada para buscar informações específicas dentro de um texto. Você a utiliza normalmente quando procura um número em um catálogo telefônico, quando usa os ícones do computador, quando lê somente as manchetes do jornal para buscar o assunto que lhe interessa, etc., né? O que mais que você poderia acrescentar a essa técnica do scanning, né? Você pode, por exemplo, ler uma pergunta. Se há uma pergunta relativa ao texto, você ler essa pergunta, formular uma pergunta e ir ao texto, né, para identificar a resposta a essa pergunta que você formulou ou que foi formulada. Por exemplo, vamos pensar aqui praticamente, né, em termos de avaliação. Veja lá, se eu peço que vocês retirem do texto determinadas informações, você vai utilizar o quê? A técnica de scanning, né? Você vai procurar no texto aquela informação que eu estou pedindo para você, né? Outra coisa, você vai decidir que tipo de informação que você vai procurar no seu texto, né? São informações, é você quem decide, né, essas informações, se são mais pontuais, se não são, né? O que você vai priorizar na sua interpretação, né? O que você vai deixar de lado? Olha, essas informações são menos importantes, então agora elas não me são úteis. Ou, olha, isso daqui é mais importante, então eu vou priorizar, né? Outra coisa, o terceiro item é, procure somente informações que lhe é cobrada, né? Quando você tem essa técnica de scanning, geralmente há perguntas a serem respondidas, né? E vamos pensar novamente em termos de não só de avaliação, mas enfim, quando você tem perguntas relacionadas a um texto, você vai aplicar essa técnica de scanning, né? Vai procurar responder aquelas perguntas, né? Olha, veja lá, onde que ele está pedindo a origem do computador? É na linha tal, na linha 3 do segundo parágrafo. Então, vá direto àquele parágrafo, vá direto àquela linha, porque é aquela informação que lhe interessa. Não o que vem acima, nem o que vem abaixo. Essa é a técnica de scanning. Bom, então, nós vimos essas três técnicas que eu acredito que juntas elas contribuirão, né, para a leitura de vocês em língua inglesa, para a interpretação. No nosso guia de estudos eu procurei colocar alguns termos em inglês, os textos todos são relacionados à área de informática, relacionado ao computador, né? Dali vocês podem, né, e isso é um trabalho que vocês devem fazer, né, retirar essas palavras principais, as palavras que aparecem com maior frequência, colocar ao lado, né? Hoje vocês têm vários dicionários eletrônicos, muitas vezes você não precisa adquirir um dicionário, né, de papel, impresso, mas você tem acesso a esses dicionários online, né, e inclusive na nossa
no nosso guia de estudos tem lá para você dizer o significado de online, porque é uma coisa que vocês utilizam. E o que significa online? Não é? Fica aí um questionamento. Vejam lá no guia de estudos. Então, consultem esses dicionários, né? Tenham esses papéis, essas anotações dessas palavras recorrentes, né? Procurem, na medida do possível, empregar essas técnicas que nós discutimos aqui, do skimming, do brainstorming, do scanning, né? Na leitura do texto de vocês. E mais uma vez, eu lhes peço, por favor, deixem de lado essa prática primária que nós temos de traduzir todo o texto, porque isso não é a nossa tarefa, nós não somos tradutores. Nós, quando nos deparamos com um texto em inglês, queremos lê-lo e tirar algumas informações, né? Esse é o nosso propósito. A nossa disciplina, se nós buscarmos na origem dela, é inglês com objetivos específicos. O nosso objetivo é retirar, extrair informações importantes e relevantes da área da computação, da informática, do mundo da tecnologia, né? Então, esse é o nosso objetivo, né? Então, deixem de lado essa prática da tradução literal e façam leitura descompromissada e depois comecem a prestar atenção nessas palavras que vocês desconhecem, né? Que vocês desconhecem os significados e que podem comprometer, então, a compreensão do texto. E, por último, né, mas não menos importante, procurem ver a questão dos títulos, né, o assunto, tragam para a leitura que vocês estão fazendo todo o conhecimento que vocês têm, né? Quando vocês me disseram, logo no início da disciplina, que não sabiam nada de inglês, bom, alguma coisa vocês sabem de inglês. Só que vocês sabem muito mais de informática, vocês sabem muito mais de computador do que eu. Então, é este conhecimento que vocês devem trabalhar, né? Eu retomo, para finalizar, eu gostaria apenas de dizer que eu não estou aqui só como professor. A minha tarefa é mediar, né? Fazer uma mediação entre vocês e a leitura em inglês, né? Fazer com que vocês alinhem esse pouco conhecimento que alguns têm, outros já têm até um conhecimento mais elaborado, mas esse pouco conhecimento, esse conhecimento que vocês têm em inglês, com o conhecimento amplo que vocês têm de informática, de sistemas, né, de computadores, aliar esse conhecimento de forma que vocês possam ler um texto, que vocês possam compreendê-lo. Se vocês, ao final do curso, né, vamos lá, ao final do semestre, deste primeiro, segundo, terceiro, enfim, e que vocês cheguem lá no final do curso aptos a ler um texto em inglês, a ler e interpretar um texto em inglês, certamente essa disciplina surtiu efeito. É isso que eu espero e agradeço a paciência, agradeço o trabalho que vocês têm realmente feito em minha disciplina.